Quando a Segunda Guerra Mundial chegou ao fim e as potências aliadas começaram a rastrear os líderes nazistas para levá-los a julgamento, uma história menos conhecida começou a se desenrolar. Na maioria das vezes, as tropas não conseguiam capturar os homens que estavam no topo do regime nazista, mas sim as suas esposas. Com seus maridos mortos, fugidos ou em esconderijo, surgiram algumas perguntas difíceis. O que deveria ser feito com essas mulheres? Seriam elas vítimas, cúmplices ou até mesmo responsáveis pelos horrores do regime? Hoje vamos ver exatamente o que aconteceu com as mulheres dos principais líderes nazistas. Se você acredita em justiça nesse mundo, o final do vídeo vai te deixar reflexivo. Se prepare. Parte das esposas eram algumas das mais altas membros do Terceiro Reich. Várias delas alegaram ao final da Segunda Guerra que não tinham ideia do que os seus maridos estavam fazendo. A esposa de Rudolf Höss, que era o comandante destrutivo de Auschwitz, responsável pelo assassinato de mais de 1 milhão de pessoas, afirmou que ela não sabia da natureza destrutiva do trabalho do seu marido e o que ele estava exatamente fazendo. Ela alegou que quando ele voltava para sua vila, ele era um homem de família ideal. Höss era alguém que conseguia alternar entre ser um assassino em massa e o pai, quase como alguém que acende um interruptor, deixando seu dia letal de trabalho para trás. No entanto, havia outra mulher, a esposa do membro mais alto das SS e um dos aliados e amigos mais próximos de Hitler, que também alegou não saber o que o seu marido estava fazendo. Margaret Bolden era mais conhecida pelo nome de casada Margaret Himmler. Ela era esposa de um dos homens mais malignos do século XX, cujo trabalho seria responsável pela execução e massacre de milhões em toda a Europa. E como vamos ver, o seu casamento com Himmler foi por vezes muito estranho. Margaret nasceu em uma família de proprietários de terra e teve uma família tranquila com seus irmãos. Durante a Primeira Guerra, ela trabalhou como enfermeira em um hospital da Cruz Vermelha Alemã. Após o fim do conflito, ela casou-se pela primeira vez com quem teve filhos, mas depois se divorciou. Com o apoio financeiro do seu pai, ela abriu uma clínica de enfermagem em Berlim. Em 1927, ela conheceu Himmler, um dos nazistas mais poderosos e temidos, durante uma de suas palestras. A partir daí, eles começaram a trocar cartas, e Himmler, atraído pelas suas características físicas, considerava Margaret a mulher ariana ideal. A relação deles gerou especulações, com alguns historiadores afirmando que ela teria sido a primeira mulher a demonstrar interesse por Himmler, e apesar da sua autoridade, ele tinha dificuldades em se relacionar com mulheres devido à sua timidez e insegurança. O casal se casou em 1928, mas devido à diferença de idade e o fato de Margaret ser divorciada, a família de Himmler inicialmente desaprovou o relacionamento. Mas mesmo assim, em 1929, eles tiveram uma filha, Gudrun, e adotaram um filho de um oficial da SS falecido. Apesar de eles se mudarem para uma casa em Darmstadt, onde Himmler passava muito tempo com a SS, o casal gradualmente se afastou. Margaret foi descrita como fria, rígida e de nervos delicados, e embora não demonstrasse simpatia, ela amava Himmler e permaneceu fiel a ele. A vida conjugal dele se tornou cada vez mais distante, com encontros raros em eventos nazistas. Ela até se juntou ao partido nazista no início, mas o trabalho de Himmler fez com que o casamento se tornasse ainda mais tenso. Ela também não era muito popular entre outras esposas de outros membros nazistas e convidava as outras esposas para chá e café. No entanto, ela permanecia uma figura impopular nos círculos sociais da SS. Mas o seu marido era um dos homens mais poderosos, não só na Alemanha, mas em toda a Europa. Durante o comício de Nuremberg em 1938, Margaret se desentendeu com muitas das mulheres, mas por volta dessa época, o seu marido começou a ter um caso com uma jovem secretária chamada Hilda Post. Himmler teria 2 filhos com ela, e em 1941, Margaret descobriu seu relacionamento, mas a essa altura ela já estava separada de Himmler. Durante a Segunda Guerra, Margaret era uma enfermeira bastante habilidosa e decidiu trabalhar no conflito. Ela não precisava fazer isso sendo esposa do chefe das SS, mas ela decidiu ajudar a operar em um hospital militar alemão que tinha vínculos com a Cruz Vermelha. Ela supervisionava hospitais militares alemães e nesse papel frequentemente ficava muito perto das linhas da frente, onde o exército alemão avançava. Ela foi até a Polônia ocupada pelos alemães, onde viu a ocupação em pleno andamento e o trabalho que a SS do seu marido estava fazendo.
Ela reiterou a sua retórica antissemita antes do seu trabalho na Cruz Vermelha Alemã. E nesse ponto, Margaret foi promovida ao posto de coronel. Ela continuou a respeitar o seu marido, apesar da dor que ele havia causado com o seu caso, e ela disse como era maravilhoso que ele fosse chamado para grandes tarefas e era o seu igual. Nesse ponto, toda a Alemanha estava olhando para ele. Ela permaneceu leal ao marido, e a última vez que Margaret e Himmler se viram foi em abril de 45, quando eles passaram algumas horas juntos com a sua filha na casa de Gudrun. Ao final da Segunda Guerra, Margaret e sua filha partiram enquanto os aliados avançavam, mas elas foram presas perto da Itália antes de serem levadas a diferentes campos de prisioneiros na Itália, na França e também na Alemanha. Ela, sendo esposa de Himmler, foi interrogada, mas os investigadores descobriram que ela não estava bem informada sobre o trabalho do seu marido. Himmler, claro, estava encarregado da solução final e havia sido uma peça-chave na organização disso, com sua SS sendo responsável pelo massacre nos campos de concentração. Seu marido era responsável pela morte de milhões de pessoas em toda a Europa, mas para os seus interrogadores, Margaret aparentemente não sabia o que o seu marido estava fazendo. Ela foi descrita como alguém com mentalidade de cidade pequena, que não sabia o que era o negócio oficial do seu marido. Ela foi interrogada durante o julgamento de Nuremberg, mas em novembro de 46 ela foi liberada. Ela afirmou após a guerra que, apesar de ser esposa do líder da SS, ela não sabia do trabalho do seu marido, não sabia que ele estava visitando campos de concentração e defendendo o massacre, e ela alegou que não era responsável pelas ações dele. Isso também foi julgado a seu favor, pois teve várias audiências sobre as suas ações e o seu conhecimento. Em 15 de janeiro de 53, uma audiência final declarou que ela havia sido uma beneficiária do regime nazista e foi condenada a 30 dias de trabalho forçado. Margaret também perdeu o direito de votar e também o seu acesso à pensão. Nos últimos anos da sua vida, após o fim da guerra e a morte do seu marido, Margaret viveu com a sua irmã e depois passou os seus últimos anos com a sua filha em Munique. Porém, muitas questões foram levantadas sobre o que ela realmente sabia sobre o trabalho do seu marido. Um historiador afirmou que ela não sabia sobre os segredos oficiais ou projetos planejados, como por exemplo a expansão dos campos de concentração. Ela alegava que isso era verdade, mas continuava sendo uma devota nazista muito antissemita. No entanto, existem algumas anomalias estranhas em relação a isso. Quando a filha de Himmler, Gudrun, descobriu sobre ela e sobre seus meio-irmãos, ela tentou entrar em contato com eles, mas Hedwig recusou. Poucas informações sobre a sua vida pós-guerra são conhecidas, além do fato de que ela morreu em 22 de setembro de 94, aos 82 anos. Gudrun Himmler, a neonazista de rosto angelical, a terceira garota Himmler, era a única filha do casal. Ela era famosa entre os conhecidos do seu pai, porque todos achavam que ela incorporava o ideal da raça alemã pura, com seus cabelos loiros trançados e traços faciais delicados. Como filha única de uma das famílias mais prominentes do gabinete nazista, ela desfrutou de uma infância luxuosa e feliz até o final da guerra. Assim como outras princesas nazistas, ela e a sua mãe tentaram escapar pela fronteira sul. Mas em 13 de maio de 45, Margaret e sua filha foram levadas sob custódia pelos aliados. Reconhecendo que a prisão de Nuremberg não era exatamente um ambiente ideal para uma adolescente, o coronel Andres do Exército dos Estados Unidos tentou tornar o tempo de Gudrun lá o mais normal possível. No entanto, ela foi interrogada em setembro de 45. Ela foi questionada sobre o seu último encontro com o pai e se ela viajou muito durante os anos de guerra. A disciplinada e angelical Gudrun respondeu que havia passado os últimos 5 anos ou em casa ou na escola. Ela falou brevemente sobre a sua visita à plantação de ervas da U, e quando lhe perguntaram se seus pais já haviam discutido seus planos para o pós-guerra ou qualquer outro assunto significativo, a resposta dela foi que eles nunca lhe contaram absolutamente nada, e os interrogadores acreditaram nela. Após a guerra, ela se casou com o propagandista de extrema-direita e autor Wolf Berwitz, que mais tarde se tornou um oficial do partido na seção da Baviera do Partido Nacional Democrático de Extrema-Direita, ou que era chamado NPD. Agora transformadora em uma autêntica princesa nazista, ela se tornou defensora de causas de extrema-direita. Ela encontrou validação entre os membros de Silent Help, que era uma organização que ajudava ex-membros das SS. Ela inclusive trabalhou incansavelmente em prol da organização por mais de 40 anos, e seus membros a trataram com um grau de respeito e admiração que beirava a reverência. Ao mesmo tempo,
ela ajudou a fundar um grupo neonazista quase ilegal para sua própria geração, chamado Juventude Viking, em 1958. Ela participou de um encontro de veteranos da SS e também simpatizantes realizado na Áustria, perto de um antigo sítio celta nas profundezas das florestas de Boêmia. Ela foi convidada de honra no que se tornaria uma celebração anual das conquistas do seu pai. De 61 a 63, ela trabalhou sob o nome falso como secretária para o Bernal de Inteligência da Alemanha Ocidental, ou também o que era conhecido como BND. Na época, a agência era chefiada por Reinhard Gehlen, que era um general recrutado pelos americanos que contratava, entre outros, ex-nazistas para trabalhar no BND, com base nas suas conexões e experiência com a Europa Oriental e também atividades anticomunistas. Ela acabou morrendo em 2018, agarrando-se à crença de que Himmler não havia feito nada de errado. A jovem e rica Ilsa Proll encontrou um dos seus vizinhos em Munique, um jovem alto, usando um uniforme esfarrapado que se apresentou como Rudolf Hess. Ela ficou imediatamente impressionada com a sua aparência, as sobrancelhas espessas, os olhos fundos e a expressão assombrada. Ela se sentiu instantaneamente atraída por ele. Se Hess, de 26 anos, teve uma reação semelhante, é impossível dizer. De todos os nazistas de alto escalão, Hess era o mais enigmático. Ao longo da sua vida, ficaria claro que ele sofria de problemas mentais desde muito jovem. Ele também era um herói de guerra condecorado, que havia sido ferido 2 vezes em batalha. Ilsa decidiu persegui-lo e eles começaram a passar tempo juntos. Eles se tornaram bons amigos, já que seu relacionamento era puramente platônico. Ainda virgem, Hess não mostrava absolutamente nenhum interesse por sexo. Nos anos seguintes, o relacionamento deles careceu de uma dimensão física que frustrou Ilsa. Em vez disso, eles cultivaram uma conexão espiritual, baseada no amor compartilhado pela cultura alemã, especialmente pelos escritores e compositores românticos do final do século XVIII e final do século XIX. O escritor favorito de Ilsa era Friedrich Hölderlin. No outono de 1920, ela havia concluído seus estudos secundários, iniciando um curso universitário parcial em alemão em biblioteconomia e começado a trabalhar em uma livraria de livros antigos. Exceto por viagens ocasionais fora de Munique para visitar o interior, ela passava a maior parte do tempo livre trabalhando para o movimento nazista, distribuindo panfletos, colando cartazes, ajudando no jornal do partido e atuando como secretária de Hess. Enquanto isso, ele se aproximava de Hitler e colocava o seu corpo em risco em frequentes brigas entre os apoiadores nazistas e também os seus oponentes de esquerda. Em reconhecimento a seus esforços, Ilsa e Hess receberam o privilégio de estar próximos de Hitler durante o seu tempo livre. Eventualmente, Hess e Hitler se tornaram muitos bons amigos. Em 1923, Hess foi um dos soldados leais que lutaram ao lado de Hitler durante o fracassado golpe da cervejaria em Munique. Temendo ser capturado, Hess telefonou para Ilsa para informar ela de que ele tentaria cruzar a fronteira com a Áustria, o que ele acabou fazendo. Mais tarde, ele voltou para a Alemanha para visitar ela, mas ele foi capturado e preso junto com Hitler e outros instigadores. Ilsa nunca deixou de comparecer todos os sábados, quando Hess tinha direito a 6 horas de visita. Ele valorizaria a lealdade dela por toda a vida. Após a prisão dele, Ilsa e Rudolf se casaram em 1927 e o seu único filho nasceu em 1937. Naquela época, Hess foi nomeado ministro do Reich e passava longas horas trabalhando. Quando a guerra começou em 1939, ele se tornou cada vez mais paranoico e a sua saúde mental se deteriorou, até que em 1941 ele decidiu voar sozinho para a Escócia na esperança de negociar um tratado de paz diretamente com o governo britânico. As autoridades britânicas, no entanto, o colocaram na prisão. Ao receber a notícia, Ilsa levou seu filho e se retirou para uma cidade chamada Hildenlag. Tudo isso para ficar longe de Munique e também da fúria de Hitler contra Rudolf, que foi considerado um desertor. Rudolf Hess foi um dos primeiros nazistas a ser processado e condenado nos julgamentos de Nuremberg. Em 3 de junho de 1947, Ilsa Hess foi presa em Munique. Como todas as esposas dos criminosos de guerra condenados ou executados durante os julgamentos de Nuremberg, ela foi transferida para um campo de internação em Göttingen. Em 24 de março de 1948, ela foi libertada e se estabeleceu nos Alpes da Baviera, onde ela abriu uma pousada em 1955. Nesse ponto, Hess estava cumprindo uma sentença de prisão perpétua na prisão de Spandau, que ela acabava visitando nos fins de semana. Ilsa sempre foi uma nazista dedicada.
Até a sua morte aos 95 anos, ela permaneceu leal a Hitler e seus ideais. Depois da guerra, ela se tornou uma autora respeitada. Ela publicou um livro popular em 1952 e em 1954 ela lançou um livro intitulado Rudolf Hess, Prisioneiro da Paz, que era o primeiro de uma série de coleções da sua correspondência com o marido. Quando ela morreu em 1995, ela pediu para ser enterrada ao lado do marido na Baviera. Em 1º de maio de 1945, Magda Goebbels talvez tenha invejado Gerda Bormann, que teve a sorte de conseguir fugir do país. Como se constatou, ela jamais saberia o que aconteceu com Gerda. Johanna Maria Magdalena Richel nasceu em 1901 e passou a maior parte da infância em Bruxelas, mas ela foi repatriada para a Alemanha quando estourou a Primeira Guerra Mundial. Em 1921, ela se casou com um rico industrial alemão que tinha o dobro de idade na sua época. Em 1929, quando ela descobriu que seu marido havia sido infiel, ela decidiu encerrar o casamento, lhe deixando uma pequena fortuna em um apartamento luxuoso em Berlim. Enquanto ela vivia em Berlim, na época era impossível ignorar os confrontos diários entre os nazistas e seus opositores. Incentivada por vários amigos, Magda compareceu a um grande comício nazista, cujo principal orador era Joseph Goebbels. Além de Hitler, Goebbels era o mais eficaz orador público dos nazistas, inflamando a plateia à medida que falava. Cheio de agressividade, ele era extremamente inteligente e muito instruído, com um doutorado em literatura pela Universidade de Heidelberg. Mas também, ele era um homem pequeno, com um pé torto e uma claudicação pronunciada. Magda não deu atenção a isso, mas se sentiu atraído pela sua voz e ideias. Ela imediatamente se filiou ao partido e comprou uma cópia de Mein Kampf e também O Mito do Século XX, que era um amontoado de devaneios escrito pelo filósofo nazista Alfred Rosenberg. Magda rapidamente se tornou líder do grupo local de mulheres nazistas, mas sua presença causou atritos com as outras integrantes, que se opunham a receber ordens de uma mulher tão privilegiada. Frustrada, ela mirou mais alto e se candidatou a um emprego no departamento de propaganda de Goebbels, onde ele não poderia deixar de notá-la. Impressionado com a classe e a beleza evidentes de Magda, Goebbels permitiu que ela assumisse a responsabilidade pelo seu arquivo privado, esperando que trabalhar tão próximo facilitasse sua sedução. No final de fevereiro de 1931, Magda e Goebbels já haviam começado a dormir juntos. Um relacionamento se desenvolveu e em abril eles já faziam planos para o futuro juntos. O apartamento dela, na Theodor-Heuss-Platz, logo se tornou um dos principais pontos de encontro de Hitler e outros oficiais nazistas. Isso, no entanto, trouxe problemas ao casal Goebbels, pois Joseph ficou com ciúme da atenção que Hitler dava a ela. O fato de Magda também ser fascinada por Hitler não ajudava o casal, mas foi também o principal motivo pela qual ela se casou com Goebbels, para estar mais próxima do Führer. Em 19 de dezembro de 1931, Goebbels e Magda, que já estava grávida, se casaram em uma cerimônia civil seguida de um serviço religioso. Hitler foi o padrinho, e quando Magda o agradeceu com um beijo, os olhos dele estavam cheios de lágrimas. 1º de setembro de 1932, nasceu a primeira filha deles, Helga. Foi uma experiência angustiante para Magda, que depois se sentiu exausta e muito fraca. O médico explicou que o parto havia agravado uma condição cardíaca pré-existente dela e que ela deveria ser cuidadosa no futuro. Apesar disso e antes de estar totalmente recuperada, ela ficou grávida novamente, mas sofreu um aborto espontâneo em dezembro. O casal passou aquela véspera de Ano Novo na cabana de Hitler. Isso foi uma má ideia, pois Magda contraiu uma infecção e desenvolveu uma febre terrivelmente alta. Ela sobreviveu, mas a partir desse momento e até o final da sua vida, ela ficaria seriamente limitada nos seus movimentos. Durante a guerra, Magda treinou como enfermeira da Cruz Vermelha, apesar do seu coração fraco e saúde delicada, o que a forçava a passar longos períodos acamada em casa. No final de 1945, quando as tropas soviéticas entraram em Berlim, a família Goebbels se mudou para um bunker subterrâneo que estava conectado ao bunker de Hitler. Na tarde de 30 de abril, eles se encontraram com Hitler e Eva Braun pela última vez. Então, Magda e Goebbels se retiraram para o seu próprio bunker para passar a sua última ceia juntos. No dia seguinte, 1º de maio, o dentista da SS Helmut Kunz foi instruído a injetar morfina em seus 6 filhos, um por um, para deixá-los inconscientes. Depois disso, uma cápsula de cianeto foi colocada na boca de cada uma das crianças e esmagada.
Quando todas as crianças já estavam mortas, Joseph e Magda saíram do bunker e foram para o jardim da chancelaria, onde eles também tirariam suas próprias vidas. Goebbels instruiu um oficial da SS a atirar nos seus corpos para garantir que estivessem mortos e depois a derramar gasolina e incendiar os corpos. Seus restos carbonizados foram encontrados no dia seguinte pelas tropas soviéticas. Nem todas as esposas dos líderes nazistas eram nazistas elas mesmas. Gerda Bormann, no entanto, era absolutamente devotada à ideologia e ao partido de Hitler, sendo indiscutivelmente a primeira princesa nazista da história. Ela nasceu em 1909 numa família de entusiastas do nazismo. Foi seu pai, Walter Boll, quem apresentou a jovem Gerda ao tio Adolf. Na verdade, ela era mais fanática do que o próprio pai, algo que ficou claro depois que ela se envolveu com um homem baixo e de pescoço grosso chamado Martin Bormann, que era um dos últimos a ingressar no movimento, tendo se filiado ao partido em fevereiro de 1927. Ele foi brevemente oficial de imprensa na sua região local antes de ingressar na SA, que era o braço paramilitar do partido nazista. Foi nesse contexto que ele teve o primeiro contato com o pai de Gerda. Gerda se apaixonou loucamente por ele, e os dois se casaram em 1929. Quando Hitler chegou ao poder em 1933, Bormann se tornou chefe de gabinete de Rudolf Hess e mais tarde secretário pessoal de Hitler, que acabou sendo o auge da sua carreira. Gerda não poderia estar mais orgulhosa do seu marido e também gostava das melhorias de vida que vinham com tal posição elevada, enquanto cuidava de 9 filhos conforme o ideal nazista. A invasão soviética, no entanto, pôs fim ao seu sonho. Com o Exército Vermelho se aproximando de Berlim em 1945, ela acabou fugindo com os seus 9 filhos. Ela se aproveitou do caos fingindo ser diretora de um orfanato, com 4 dos seus filhos disfarçados de órfãos, e os outros 5 foram levados por Martin Bormann para facilitar a sua fuga. Vendo, porém, que não havia escapatória, Martin tirou a sua vida mordendo uma cápsula de cianeto. Seu corpo, no entanto, só seria encontrado muito tempo depois, de modo que no momento os investigadores aliados não sabiam da sua morte. Enquanto isso, Gerda embarcou em um ônibus escolar com as crianças e conseguiu atravessar a fronteira para a Itália, parando no Tirol do Sul, onde ela foi recebida pelo chefe regional nazista. Ele havia providenciado um local seguro para guardar todo o material sensível de Gerda e encontrou uma casa para eles em uma pequena aldeia num vale a 48 km de Bolzano. Embora segura por hora, Gerda estava em terrível agonia. Sua cunhada, que havia feito a jornada com ela, observou que Gerda, normalmente muito reservada, agora não parava de reclamar de uma dor na parte inferior do corpo. Uma vez instalada em Bolzano, eles encontraram um médico italiano local que imediatamente reconheceu a gravidade da sua condição. Gerda sofria de câncer de ovário e estava em estágio avançado e precisava de uma operação o quanto antes. Naquela altura, os aliados já estavam na sua trilha. 2 agentes de inteligência localizaram e informaram a unidade britânica estacionada na região. Tendo consultado o médico que diagnosticara Gerda, um major do exército britânico apareceu na sua porta. Gerda entrou em pânico, pensando que ele a levaria para um campo de concentração, mas o major lhe assegurou que ela não corria perigo. Em vez disso, ela foi levada diretamente para um hospital de prisioneiros de guerra em Morano, onde a cirurgia foi realizada, mas sem sucesso. Diante da sua morte iminente, ela buscou um consolo na religião e se converteu ao catolicismo. Ela morreu no dia 23 de março de 1946, poucos meses antes de completar 37 anos. Agora vamos falar sobre Hedwig, que foi esposa de Rudolf Höss. Apesar de terem um nome parecido, não confunda com Rudolf Hess, que foi o oficial nazista que voou para a Escócia em 1941 numa missão de paz não autorizada. Esse é Höss, que é o comandante dos campos de extermínio de Auschwitz. Ela nasceu em 1908 em Norkirk, na Alemanha, se tornando uma das mais jovens princesas nazistas da Segunda Guerra Mundial. Aos 21 anos, ela ficou para sempre ligada a um dos capítulos mais sombrios da história humana, por conta do seu casamento com Rudolf. O casal se estabeleceu e teve 5 filhos, e enquanto ela cuidava dos filhos, ela acompanhou a ascensão meteórica do marido nas fileiras do partido nazista, até ele ser nomeado comandante de Auschwitz em 1940. A família se mudou para uma vila localizada a apenas alguns quilômetros do campo, um contraste gritante entre a domesticidade e a barbárie inimaginável. Por essa razão,
Os historiadores ainda debatem até que ponto ela realmente tinha consciência dos horrores que aconteciam literalmente ao lado da sua casa. Alguns afirmam que ela permaneceu ignorante, protegida pelo marido e pelas armadilhas de uma vida privilegiada dentro da hierarquia nazista. Outros, no entanto, sugerem rachaduras nessa fachada. Muitos sobreviventes do campo testemunharam ter visto ela a cavalo perto do campo, e alguns relatos afirmam que ela recebia presentes de peles e joias, potencialmente saqueado das vítimas. Se ela escolheu não saber ou participou ativamente de uma ignorância deliberada para manter uma vida confortável, é uma questão difícil de responder. Quando as forças aliadas se aproximaram da Alemanha em 45, Ross tentou desaparecer. Hedwig, no entanto, permaneceu com os filhos. Ela achava que pareceria suspeito se fugisse e preferiu ficar em casa e fingir ignorância. Eventualmente ela foi capturada e interrogada pelos britânicos. Seu testemunho oferece poucos esclarecimentos, deixando os historiadores lidando com a extensão do seu conhecimento. Essa estratégia evidentemente deu certo, já que Hedwig nunca foi acusada de nenhum crime. Ela sequer contou aos próprios filhos que o pai delas havia sido enforcado em Auschwitz. Sua filha Brigitte se mudou para a Espanha franquista, onde ela trabalhou como modelo de moda e conheceu seu futuro marido. Juntos, eles se mudaram para os Estados Unidos, onde acabaram se estabelecendo na Virgínia. Foi durante uma visita a ela que Hedwig morreu em setembro de 89. Ela foi enterrada sob uma lápide anônima que dizia apenas a palavra Mutti, que significa mamãe em alemão. Enquanto Hedwig sempre foi reservada quanto às suas próprias visões políticas, outras princesas nazistas foram muito mais vocais na sua rejeição aos judeus e aos povos racialmente inferiores. Uma das jovens que se aglomeraram sobre a bandeira de Hitler no início dos anos 1920 foi a adolescente Lena Austin, cujo irmão mais velho já era um nazista convicto. Ele pediu à jovem Lena que o acompanhasse a uma reunião do partido, e foi só o que ela precisou para se convencer da superioridade das ideias de Hitler. Ela se interessou especialmente pelo fato de o movimento dele ser voltado para os jovens, ao contrário do resto da política prussiana antiquada. Ela também era notavelmente antissemita. Ela decidiu mudar a sua vida e abandonou a casa da família na ilha de Fian, muito perto da Dinamarca. Lena vinha de uma família rica, cuja fortuna havia minguado durante a hiperinflação dos anos 1920. Tendo decidido se tornar professora, ela se dirigiu ao porto continental de Kiel para concluir a sua formação em uma escola técnica secundária, hospedando-se em uma pensão para estudantes do sexo feminino. Quando se aproximava do fim do curso, Lena e algumas amigas participaram de um baile em dezembro de 1930, e foi durante o que de outra forma teria sido uma noite monótona que Lena conheceu o oficial da Marinha de 27 anos, Reinhard Heydrich. Heydrich era alto, loiro, com porte atlético e, sem dúvida, impressionante em uniforme, mas também tinha uma cabeça anormalmente grande, olhos estreitos, boca pequena e orelhas de abano. Lena o achou intrigante e concordou com o encontro no dia seguinte. Além da poderosa atração física entre eles, eles compartilhavam algumas características-chave. Ambos estavam determinados a escapar dos seus passados e forjar um destino diferente para si mesmo. Eles eram teimosos e extremamente ambiciosos, e também sentiam que a maioria das pessoas era inferior. Lena era uma nazista fervorosa antes mesmo de conhecer Heydrich, e frequentemente reclamava que o marido nem sequer havia lido Mein Kampf. Quando ele foi dispensado da Marinha por conta do seu relacionamento com Lena, ela o incentivou a se juntar à recém-criada SS. Após uma reunião com o próprio Himmler, ele foi contratado na hora para atuar como chefe de serviço da inteligência da SS. Ele teria uma carreira bem-sucedida na SS, mas foi assassinado durante a guerra por seu papel na ocupação da Tchecoslováquia. Lena Heydrich foi interrogada após a guerra, mas apesar do seu evidente compromisso com a causa nazista, nenhum crime pôde ser imputado a ela, então ela foi absolvida. Mais tarde, ela entrou com uma série de processos contra o governo na Alemanha Ocidental em 56 e 59, garantindo o direito de receber uma pensão, pois o seu marido, apesar de ser um criminoso de guerra, havia sido um general da polícia alemã morto em combate. Ela teve direito a uma pensão substancial. Na Tchecoslováquia, ela foi julgada à revelia e sentenciada à prisão perpétua, mas isso nunca foi executado. Ela se casou novamente em 1965 com um dramaturgo e diretor de teatro finlandês, que faleceu tragicamente 4 anos depois. Lena continuou a viver até 85, tendo publicado vários livros e artigos de jornais no quais defendia o seu falecido marido.
Hermann Göring é o único homem nessa lista que se casou 2 vezes. Oficiais nazistas tinham que seguir um código de conduta rigoroso, o que significava que eles precisavam manter os seus casos amorosos em segredo, e se eles se casassem com alguém, o divórcio nunca era uma opção. Devido ao seu histórico de elite, Hitler o considerava um ativo valioso, capaz de abrir as portas para a elite militar e a aristocracia, figuras locais de poder que poderiam ajudar Hitler a realizar a sua ambição imediata de usar Munique como ponto de partida para uma revolução nacional. Quando foram apresentados no final de 1922, o próprio Hitler convidou Göring a se juntar ao movimento. Göring não estava particularmente convencido das ideias de Hitler, mas ficou profundamente comovido com a capacidade dele de mobilizar as massas. Nesse sentido, o nascente partido ofereceu a Göring a oportunidade de ser um peixe grande em um lago pequeno, mas foi a nova esposa sueca de Göring, Karin, que selou o acordo. Já uma antissemita convicta, Karin adorava o chão que Hitler pisava. Para ela, Hitler era como um super-herói mítico de uma lenda nórdica. Karin fez tudo ao seu alcance para consolidar o relacionamento entre os dois homens, e ela teve sucesso pois Göring se tornou um dos principais membros do partido nazista, mais tarde criando a Gestapo e sendo nomeado comandante-chefe da Luftwaffe, que era a força aérea da Alemanha. Göring sempre se lembraria de como a sua primeira esposa apoiou a sua carreira nas fileiras nazistas. A história de amor romântica entre Karin e Göring foi usada pela máquina de propaganda de Goebbels, e o casal se mostrava junto pelo país para aumentar a popularidade do partido nazista. Mas Karin era doente, sofrendo de tuberculose desde o início dos anos 40. Quando sua mãe, Urin Fall, morreu inesperadamente em setembro de 31, foi um grande choque para ela, agora com 42 anos. Embora sua saúde ainda fosse frágil, ela foi à Suécia para o funeral da sua mãe, mas sofreu um ataque cardíaco no dia seguinte em Estocolmo. Göring foi informado e imediatamente se juntou a ela, ficando ao seu lado até que ela morreu de insuficiência cardíaca em outubro de 31, 4 dias antes do seu 43º aniversário. Göring continuou a ascender nas fileiras do partido como Karin teria desejado. Durante uma das suas turnês, ele conheceu a atriz de 38 anos, Amy Sonneman. Amy era bastante o oposto de Karin em tudo, exceto na beleza. Amy gostava de se retratar como uma artista sem interesse por política e afirmava que fazia o possível para evitar discutir o trabalho de Göring. Ela ficava muito mais feliz conversando com ele sobre teatro, livros, pinturas e relacionamentos humanos. Ela queria ser atriz, desde que viu uma produção de O Mercador de Veneza aos 12 anos. Seu pai, um empresário afluente que possuía uma fábrica de chocolates, era contra a sua carreira de atriz, mas sua mãe era mais simpática. Apesar de sua suposta desinteresse por política, Amy Göring foi apelidada de primeira dama do Terceiro Reich, graças aos contatos de Göring e à máquina de propaganda de Goebbels. Amy se tornou uma das atrizes mais respeitadas e conhecidas do Reich. Como Göring e Karin antes, agora Göring e Amy eram o principal casal do Reich, mas isso também selou seu destino. Mas apesar do seu desinteresse por política, o alto perfil de Amy lhe rendeu uma condenação a 1 ano de prisão após a guerra, e 30% dos seus bens foram confiscados pelo governo aliado. Ela também foi banida dos palcos por 5 anos. Alguns anos após a sua libertação da prisão, Amy Göring se estabeleceu em um apartamento muito pequeno na cidade de Munique e permaneceu lá pelo resto da sua vida.